Então, vou iniciar a aula de hoje e começar a gravação. A aula de hoje é de matemática sobre função logarítmica. A gente continua o estudo de funções e hoje é a nossa última aula sobre logaritmo. A aula de hoje é a aula do dia 12/8. Na apostila, vocês podem acompanhar pela apostila, é módulo 2, capítulo 6. Que a gente está. Então, como eu já tinha falado em outras aulas para vocês, o logaritmo, ele foi descoberto, né, ele teve a necessidade do logaritmo na época das grandes navegações, né? Então, com a expansão comercial e as grandes navegações, a gente precisou usar o logaritmo para fazer cálculos. Por quê? Porque o logaritmo ele tem aquela propriedade de substituir multiplicação por soma e divisão por subtração. E na época das grandes navegações, a gente precisava fazer cálculos, né? Cálculos usando um número decimal com muitas casas decimais. Por quê? Uma delas era por conta da própria distância. Outra, porque todas as contas feitas para a navegação eram feitas usando medidas astronômicas, porque a gente não tinha GPS, não tinha o celular, não tinha o satélite, então eles se guiavam pelas estrelas. Hoje em dia, eu fico pensando, né? Que coisa mais absurda você sair de navio de um país para o outro sem ter nem o GPS, nem um satélitezinho para te guiar, ficar se guiando pelas estrelas. Então, realmente, eles eram muito corajosos. Então, nessa época, para fazer esses cálculos astronômicos, porque você usava as distâncias entre os países e as estrelas, a gente precisava fazer cálculo e um cálculo rápido e preciso. Como também não tinha calculadora, foi criado o logaritmo. A primeira atividade de vocês, que eu vou passar na próxima semana, eu já vou abrir, vai ser uma pesquisa sobre um matemático, tá? Eu não vou abrir essa semana para não confundir com a semana de recuperação. Mas semana que vem eu já vou começar a passar a atividade do terceiro bimestre. Então, vamos ver aqui a definição de logaritmo de novo, de uma função logarítmica. A gente tem a função exponencial y igual a x e a gente pode chamar a função logarítmica a função inversa y igual a log de x na base a. Tá? Então, a função logarítmica vai ter essa expressão, y igual a log de x na base a. O que eu tenho? A, como é a base sempre tem que ser maior do que 0 e a base sempre tem que ser diferente de 1. Essas são as condições de existência de uma função. Então, a função logarítmica ela é definida pela função f de x igual a log de x na base a, com o a diferente de 1 e o a maior que 0. Nós falamos, né, denominamos dessa maneira, função logarítmica de base a. Então, a gente pode ter log de x na base 3, ela existe? Existe, porque ó, a base é diferente de 1 e é maior do que 0. Log de x na base 1 existe? Não existe. Por quê? Porque a minha base tem que ser diferente de 1. Então, essa daqui, ela não existe. A função f de x igual a log de x na base menos 5. Eu posso ter uma base negativa? Não, também. Então, essa também não vai existir.
Então, a minha função logarítmica sempre vai existir se a base for maior do que 0 e se a base for diferente de 1. Vamos ver um exemplo. F de x igual a log de x na base 3. Vamos calcular f de 81. Então, f de 81, vou fazer um parênteses aqui, ó, para a gente lembrar. Quando eu tinha a minha função do primeiro grau, se eu tinha assim a função f de x igual a 2x mais 1. Se eu queria calcular o f de 0, o que eu fazia? Colocava o 0 no lugar do x, não é? Fica 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, quando eu tinha a equação ou do primeiro grau, ou a equação do segundo grau, ou a equação exponencial, eu tinha uma expressão, e para calcular o f da função em um determinado valor, eu pego esse valor e coloco no lugar do x. A mesma coisa vai acontecer aqui, na função logarítmica. Eu tenho a função logarítmica f de x igual a log de x na base 3. Então, ó, f de x igual a log de x na base 3. E eu quero calcular o valor dessa função em um determinado ponto. Então, eu vou colocar esse valor no lugar do x. Vai ficar log de 81 na base 3. Como é que eu calculo log de 81 na base 3? Eu faço 3 elevado a um valor, que pode ser k. Eu não vou botar x para não confundir. Que vai ficar assim, ó. Log. Ih, mudou. Log de 81 na base 3 igual a k. Então, 3 elevado a k igual a 81. Isso daqui é uma equação exponencial. 81 é 3 ao quadrado, 3 à quarta. Então, está na mesma base. Eu posso igualar os expoentes. K igual a 4. Vou calcular um outro aqui, ó. Como seria o f de 3? Seria log, no lugar do x, eu vou colocar 3. Log de 3 na base 3. Quanto é que é log de 3 na base 3? Log do número na própria base é igual a 1. Calcular um outro valor aqui, ó. Log de 9. Log de 9 na base 3. 9 não é 3 ao quadrado? Então, aqui vai ficar log de 3 ao quadrado na base 3. Log de 3 ao quadrado na base 3, a resposta é a potência. 2. Então, assim como na função do primeiro grau, na função logarítmica, calcular o f de um número é substituir esse número no x e calcular. Agora aqui, eu estou dando um outro exemplo. A minha função vai ser f de x igual a 2 vezes logaritmo de x ao quadrado na base 4. Eu estou pedindo para determinar f de 6. Então, eu vou colocar o 6 no lugar do x. Vai ficar 2 vezes logaritmo de 6 ao quadrado na base 6. É o mesmo exemplo que eu dei antes. O resultado vai fazer o quê? Esse 2, eu vou passar ele para frente. Vai ficar 2 vezes 2, log de 6 na base 6 é 1. Então, 2 vezes 2 vezes 1, 4. Então, toda vez que eu tenho uma função logarítmica, calcular o valor dessa função num determinado ponto, ou seja, num valor numérico,
Vou pegar esse valor numérico e vou colocar aqui. E aí eu vou usar todas aquelas propriedades que a gente tem visto do logaritmo para poder calcular. Vou passar. Funções logarítmicas e suas conexões. A aplicabilidade da teoria do logaritmo e suas características, elas são usadas em outras áreas do conhecimento para poder agilizar os cálculos. Então, vamos ver hoje em dia aonde ela é usada. Porque assim, vocês podem estar falando, professora, mas para que eu vou precisar, então, ver o logaritmo, se isso era usado lá na época das navegações, das grandes navegações, e hoje em dia eu tenho calculadora, eu tenho GPS, eu tenho satélite? Não, então. Mas hoje em dia o logaritmo também ele é usado. Então, onde o logaritmo ele é usado? Existe uma escala que se chama escala Richter. Vocês já devem ter escutado isso. Quando tem um terremoto em alguma parte do planeta, eles sempre falam assim, a amplitude do terremoto na escala Richter é 5, é 4, é 10, né? Então, essa escala Richter, ela é uma escala logarítmica, usada desde 1935. E por meio dela é possível calcular a magnitude, ou seja, a quantidade de energia liberada no epicentro de um terremoto. E também é possível calcular a amplitude do terremoto, ou seja, até que ponto que ele atingiu. Dessa forma, é possível quantificar a energia em joule que é liberada no momento do movimento da placa tectônica. Ou seja, um terremoto ele só ocorre quando as placas tectônicas elas se movimentam. E, com isso, é liberada uma certa quantidade de energia e a gente usa o logaritmo para calcular essa magnitude. A expressão, a função dessa escala Richter é dada por essa equação. Logaritmo de E igual a 1,44 mais 1,5m. Essa é a equação logarítmica usada para calcular a magnitude de um terremoto. Então, até hoje, a gente precisa usar o logaritmo. E o gráfico da função logarítmica? Como é o gráfico da função logarítmica? Me respondam uma coisa, vocês têm ainda a carteirinha de vacinação de vocês? Estou fazendo uma pergunta, Tenho. gente. Tem? Então, na carteirinha de vacinação de vocês, tem uma tabela de crescimento, tá? O crescimento de uma criança até a sua fase adulta, ele também é dado por essa função logarítmica. Se vocês olharem a carteirinha de vacinação, geralmente ela está nessa parte negativa, não tem só essa parte positiva aqui. O gráfico de crescimento de qualquer ser humano, ele é dado também por uma função logarítmica. E aí tem lá nas carteirinhas de vacinação marcada assim: 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E o gráfico, ele também é aproximadamente uma função logarítmica de crescimento, tá? A altura de uma criança com 2 anos, quando você estiver na idade adulta, a sua altura é o dobro da altura que você tinha quando você tinha 2 anos. Então, por exemplo, uma criança com 2 anos com 90 centímetros, quando tiver adulta, ela vai ter 180 centímetros, ou seja, vai ter 1,80 m. Entenderam? Uma criança na fase... Alguém perguntou alguma coisa? Não, muito bom, não sabia. Então, se vocês querem saber quanto que vocês vão medir na fase adulta, isso né? Se vocês, como a gente diz, nas condições normais de temperatura ou pressão, né?
é o ideal. Se você não tiver, claro, ao longo da sua vida, se você não tiver nenhum problema de crescimento. A estatística que a gente faz é isso. É o dobro da medida que você tem quando você tem 2 anos de idade. Então, agora vamos voltar especificamente ao gráfico matemático do logaritmo. É a função, essa figura que a gente tem aqui embaixo, ela representa o gráfico de uma função. E a gente pode observar que existem 3 regiões diferentes no eixo X que são importantes. Uma, o gráfico ele não é representado aqui nessa parte negativa, ele só está na parte positiva do eixo X. Então aqui, ó, o intervalo menos infinito, 0, a gente não define a função logarítmica. A gente só define a função logarítmica para x positivo. O intervalo 0 menos 1, o valor da função é negativa. Então, aqui, ó, até chegar ao 1, nesse ponto aqui, ó, deixa eu botar aqui, é o ponto 1. Até chegar ao 1, a minha função, ela é negativa. Depois do 1, a minha função é positiva. Então, são 3 regiões importantes. Ó. Essa parte aqui, a minha função não existe. Esse é de cabeça para... Esse é ao contrário, cortado significa que não existe. E até o 1, a minha função é negativa. Depois do 1, a minha função é positiva. Vou passar. Aqui. A partir do gráfico e de forma generalizada, para qualquer função logarítmica, nós podemos deduzir as seguintes características. Para qualquer função, não é só para a função log de x na base 2, não. Então, para qualquer função, logaritmo de 1 em qualquer base é 0. Para qualquer função de 0 a 1, ela é negativa. E para qualquer função a partir do 1, ela é positiva. E para qualquer função, ela não é definida em x negativo. Isso é diferente, por exemplo, da função do primeiro grau e da função do segundo grau. A função do primeiro grau e da função do segundo grau, a gente define aqui, a gente tem valores com x negativo. Na função logarítmica, não temos. Ficou marcado 1 ali, deixa eu apagar ele. Apagou. Então, a minha função logarítmica, ela é sempre crescente se b for maior do que 1. Ela é uma função crescente, ó. Se b for menor que 1, ela é decrescente. A função logarítmica também pode ser dessa forma. Então, ó, voltando aí. Se a minha base for maior do que 1, a função é crescente. E tem esse aspecto. Se a minha base é menor do que 1, a função é decrescente. Se a base estiver entre 0 e 1, a função é decrescente e tem esse aspecto. Vamos ver um exercício. Eu agora vou resolver os 5 exercícios com vocês e depois eu vou passar para o programa. Verifique se a função log de 3x menos 6 na base 5. Lembrando, a gente fala assim, ó. Fala o logaritmo, fala o logaritmando e depois fala a base.
Então, a gente lê essa expressão da seguinte forma. Logaritmo de 3x menos 6 na base 5. Então, verifique se a função logaritmo de 3x menos 6 na base 5 é crescente ou é decrescente. Vou verificar, vou voltar aqui, ó. Para ela ser crescente, o que tem que acontecer? Eu tenho que olhar a base, verificar se a base é maior do que 1. Vamos lá. A minha base aqui, minha base é 5. 5 é maior do que 1, então a minha função é crescente. Mas vamos ver, então, a condição de existência. O que é a condição de existência? Para existir, a minha função aqui, ó, essa parte, tem que ser maior do que 0. Então, eu vou resolver a equação, ó. 3 x menos 6 tem que ser maior do que 0. Como é que eu resolvo essa inequação? É como se fosse uma equação, só que o sinal é um sinal de maior. Menos 6 eu passo para lá, fica 6. 6 dividido por 3 dá 2. Então, x maior do que 2. Então, a pergunta é, a minha função é crescente ou decrescente? A função é crescente, acabou. Mas eu fiz mais uma outra coisa aqui para a gente lembrar que era a condição de existência. Ou seja, quando que essa função aqui vai existir? Aí eu vou calcular o domínio. Para eu calcular o domínio, eu tenho que lembrar da condição de existência. O logaritmando tem que ser maior do que 0. Então, ele tem que ser maior do que 2. Aí eu defino aqui o domínio. X pertence aos reais, tal que x maior do que 2. Então, basta eu colocar a expressão que está no logaritmando maior do que 0. Vou calcular e coloco nessa forma aqui do domínio. X pertence aos reais, tal que x maior do que 2, que é o resultado que dá. Posso continuar? Bom, o logaritmo, ele é a inversa da função exponencial. Então, a função exponencial tem esse aspecto e o logaritmo tem esse. O que significa inversa? Geometricamente, se eu tivesse um espelho e colocasse esse espelho aqui, esse gráfico estaria sendo refletido aqui embaixo, exatamente. Então, geometricamente, essa é a característica de uma função inversa. Então, a função logarítmica, ela é a inversa da exponencial e os seus gráficos, eles são espelhados. Vamos ver mais um resolvido, um exercício resolvido. Dada a função logaritmo de 4x menos 1 na base 3, calcule f de 1. O que eu falei que é para a gente calcular o f de uma função? Para calcular o f de um valor, eu tenho que colocar esse valor aqui. Então, eu vou colocar o 1 aqui. Vai ficar logaritmo na base 3 de 4 vezes 1 menos 1. 4 vezes 1, 4. Menos 1, 3. Então, eu tenho que calcular logaritmo de 3 na base 3. Logaritmo do número na base, que é o próprio número, é igual a 1. Então, calculado. Aí vocês podem falar, ai, professor, esse daí pode colocar no trabalho, que não tem problema. Agora vamos ver um com mais coisas. Um problema. A altura média do tronco de uma determinada espécie evolui segundo um modelo matemático. A altura é dada por 1,5 mais logaritmo de t mais 1 sobre 3. Isso daqui pode ser uma coisa assim bem próxima de uma realidade, tá? Onde h de t é em metros e t é o tempo em anos.
Se uma árvore foi cortada quando seu tronco atingiu 3,5 metros de altura, qual o tempo em anos transcorrido da plantação até o corte? Aqui o resultado está errado, não é em horas não, é em anos. Então, o que eu quero saber? Agora, eu não estou pedindo para substituir o valor no T. Eu quero saber qual é o T. Então, eu vou fazer a minha expressão igual ao valor, 3,5. Então, 3,5 igual a 1,5 mais logaritmo de 1 mais T. Vou passar esse valor positivo para cá, vai ficar negativo. 3,5 menos 1,5 dá 2. Então, aqui eu tenho a seguinte expressão. Ó. Escrever de outra maneira, para ficar mais fácil. Logaritmo de t mais 1 na base 3 é igual a 2. Como é que eu resolvo? 3 elevado a 2 igual a t mais 1. Foi isso que eu escrevi aqui. 3 elevado a 2 igual a t mais 1. t elevado a 2, 9, igual a t mais 1. Então, t é igual a 9 menos 1. Passei o 1 para lá, subtraindo. Então, qual é o tempo? 8. Aqui está falando que o tempo é dado em anos. Eu escrevi aqui errado. Ó. Então, depois de 8 anos, é que a árvore atingiu essa altura de 3,5 metros. Vou passar. Dada a função, determine f de 2. Então, vou calcular. Logaritmo de 2 mais 1 na base 3, menos 5. 2 mais 1 é 3. Então, vai ficar log de 3 na base 3, menos 5. Log de 3 na base 3 é 1. Então, aqui é 1 menos 5, menos 4. Calcular agora outro valor. Logaritmo de 26. Mais 1 na base 3. Menos 5. Vai ficar logaritmo de 27 na base 3, menos 5. 27, vamos fatorar o 27 aqui. Por 3, 9. Por 3, dá 3. Por 3, dá 1. Então, 27 é 3 ao cubo. Então, aqui vai ficar logaritmo de 3 ao cubo na base 3, menos 5. Esse aqui eu posso passar para frente, pela propriedade. 3 vezes logaritmo de 3 na base 3, menos 5. Logaritmo de 3 na base 3, de novo, é 1. Então, aqui vai ficar 3 vezes 1, 3 menos 5. 3 menos 5, 2. Então, esse é o logaritmo. Agora aqui, para calcular o domínio da função. O que eu tenho com o domínio da função? Esse valor aqui, ó, que é o logaritmando, tem que ser maior do que 0. Então, 2x mais 10 tem que ser maior do que 0. A minha base já está correta, ó. Ela é maior que 0 e é diferente de 1. Então, eu não preciso mexer na base. Então, basta calcular o logaritmando. Mais 10 passando para o outro lado, menos 10. O 2 eu vou dividir.
Deixa eu apagar. Então, x maior que menos 5. Ficou horrível a minha letra agora, hein? Então, domínio. X pertence aos reais, tal que x maior que menos 5. Bom, para finalizar a aula, eu vou pedir que vocês façam os exercícios da página 29, 30 e 31. 29 é exercício 1 e 2, 30 é exercício 4 e 31 é 27 e 28. Eu vou colocar isso daqui, os resultados, né, a correção na plataforma, tá? A matéria que a gente viu hoje está desde a página 26 até a página 28 do capítulo 6. Tá bom? Vou tirar aqui o compartilhamento de tela, que a aula já está acabando. Professor, eu fiquei uns 12 minutos esperando a aula começar no link errado. Meu Deus, mas por que deu o link errado? Vou Não parar a sei, gravação. Deve não ter atualizado. Tá. Eu vou... Me dá o nome aí de quem chegou depois. Eu parei no Marcelo. João Victor Sobrinho, cheguei atrás. Ah, é o João Vitor. Chegou agora. Priscila. Eu também cheguei atrasado, professora. Do Cordeiro. Gabriel. Que Cordeiro que chegou agora? Arthur Cordeiro. Ah, tá. Arthur. Mais alguém? Gabriel. Pedro. Gabriel. Pedro já tinha dado presença, Pedro. Professora, a senhora colocou. Botei, como nome? Rafael, botei seu nome, tá? Então, lembrando, a recuperação, ela é aberta na plataforma